Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Tânia Martim Guilherme, eu tenho o mesmo nome do canal, eu tenho 55 anos, eu sou formada há 32 anos farmacêutica na USP, eu também sou professora de História e de Artes. Eu tava pensando umas coisas meio doidas esses dias, sim, eu tô meio sumida, porque eu fiz umas doideiras e acho que isso mexeu um pouco com a minha cabeça. Depois eu te conto, não tem nada a ver com plástica, nada disso não. Nunca fiz bléfaro, fio russo, preenchimento, botox. Quando eu fizer, faço questão absoluta de contar para vocês que me acompanham. E aí eu vou falar se eu me arrependi, se não me arrependi, se deu certo, deu errado. Aí o profissional permitindo, eu passo o endereço para vocês. O que eu queria falar é uma outra coisa. Andei pensando um monte de bobeiras, sabe? Queria contar pra vocês. Uma dessas bobeiras que eu andei pensando, tá se aproximando o Dia das Mães e eu não tenho mais minha mãe faleceu no dia do aniversário da minha filha ainda. Eu tava pensando sobre esse negócio de ser mãe, gente. Que coisa mais incrível, né? A gente brota, a gente que nem flor, né? Mulher brota. E é uma emoção, assim, é um amor tão grande, tão grande. E às vezes quando eu tenho algumas angústias, algumas dúvidas relacionadas ao comportamento humano, eu procuro sempre, né, eu falo isso para os meus alunos, estudar lá na pré-história. Como é que era na pré-história? Porque um monte de coisa que a gente faz hoje, a gente entende a partir da pré-história, ou seja, do nosso passado evolutivo, nosso passado humano. Então, às vezes, por exemplo, eu penso assim, nossa, por que a gente come além da nossa vontade, né? Todos os animais, da nossa vontade não, da nossa fome, todos os animais param de comer quando passa fome, o ser humano continua comendo. Aí você vai lá atrás olhar, você entende que porque na época da caverna era importante comer além da fome, desenvolver essa habilidade, porque depois você não sabia quantos dias você ia ficar sem comer, então você tinha que ter uma reserva energética, né? Então, muita coisa do nosso comportamento instintivo, quando eu quero entender por que racionalmente a gente sabe uma coisa, mas age de uma outra maneira, eu tento ir lá para a pré-história para tentar, sei lá, entender o que está acontecendo. Esse negócio de maternidade, de filho adolescente, não sei se você tem ou já teve filho adolescente, eu tenho pensado muito sobre isso. Só que a gente não sabe, né, como que era o adolescente na época das cavernas. Aí me deu umas ideias assim meio malucas, eu fui ver outros primatas, porque nós humanos somos primatas, né? Nós temos a nossa porção animal e eu fui olhar outros animais. Aí fui ver o orangotango, um monte de animal lá, do reino dos macacos, né? Outros primatas. E eu vi uma coisa muito interessante, não sei falar pra vocês, mas é fácil você encontrar esses vídeos na internet, que tem lá uma raça de macaco que é muito interessante, quando ela quer, porque o bebê já tá grande, já não é mais um bebê, né, já é um adolescente, ela quer fazer o bebezinho desmamar, não é um bebê, né, mas ela quer que o adolescente siga a vida dele. Essas macacas, gente, elas seguram assim, já viram esses vídeos? Segura, chega a pisar na cabeça, impede de mamar. Você vê lá o macaquinho, a macaquinha, tô querendo mamar. E eles não deixam, essas macacas não deixam, tipo, segue teu caminho. Você já tem dente, já era pra... Ela fica meio assim, não fica em cima não protegendo, mas é como se ela falasse assim, ó, eu tô por aqui, aproveita pra ganhar o mundo, porque eu tô por aqui. E eles ficam assim muito magoados. Não sei se magoada é a palavra certa para macaco, mas veja os vídeos para você ver. Eles ficam assim conformados, tipo assim, minha mãe tá vendo que eu tô morrendo de fome e não me dá leite. E elas não arredam assim, elas ficam, sabe, numa posição. E aí o que acontece? O filhote lá, né, o macaco, a macaca adolescente, tanto ser empurrado, renegado mesmo, ela vira o rosto, assim, elas viram o rosto, e eles acabam seguindo a vida, tipo, desse mato não vai sair coelho, vamos fazer outra coisa, e eles acabam saindo e aprendendo a conseguir o alimento sozinho, e aí vão ter a vida deles e não voltam mais. Então eu fiquei pensando, né,
Que coisa isso, a natureza dá um jeito do seu filho, né? No caso ali dos macacos, do filho e da filha lá, macaquinha, macaquinho, seguirem a vida. Eu vi também dos orangotangos, que é muito interessante, né? O orangotango cuida do filhote até mais ou menos 7 anos, que quando seria a adolescência do orangotango. E aí um belo dia, a mãe orangotango solta o bebê, ela abandona o bebê. Olha, desculpa se eu estiver falando besteira, se tiver algum biólogo aqui ouvindo, mas foi bem isso que eu ouvi mesmo lá no documentário. Ela simplesmente some, fala assim, você já tem idade, vai caçar seu rumo e desaparece, né? E aí eu fiquei linkando, eu sei que você deve estar pensando que aquela coisa louca que essa mulher tá falando, mas gente, espera, entende o meu raciocínio, depois coloca aqui as críticas, me cancela, me xinga de todo nome, mas que eu andei pensando umas coisas tão loucas, eu tô até com vontade de chorar. Aí eu fiquei pensando assim, que nós humanos não, né? A gente cria os filhos com todo amor, com todo carinho, dentro das nossas possibilidades financeiras, dentro das nossas possibilidades de tempo. Algumas mães trabalham em casa, então tem mais sorte de ficar mais perto dos filhos. Outras trabalham fora, meio período, outras trabalham um período inteiro. Então a gente se desdobra dentro da nossa possibilidade quando eles são criança. E quando eles são adolescentes, gente, a gente pede ajuda em casa, né? Se você não tem funcionários em casa e você começa a chamá-los à responsabilidade, a assumir suas responsabilidades, mas você não deixa de ter os cuidados, não deixa de ter o amor, não deixa de querer abraçar, beijar e receber o carinho. Não sei se vocês estão entendendo, em momento algum você vai pisá-lo na cabeça. Tô falando de forma metafórica, né? Você vai pisar na cabeça dele e falar, não, não, sai e consegue o seu dinheiro, sai e consegue sua comida, aqui você não vai ter mais nada, vai se virar, ganha um mundo. A gente não fala isso, a gente incentiva, né, a voar, a ensinar, a dar bons exemplos, mas em momento algum você trata mal para que aconteça essa ruptura natural. Não sei se você tá me entendendo. Claro, né? Não tô falando de mãe sem noção que fica tratando o adolescente que nem se fosse criança, não entendendo os limites que agora existem, o fato de que ele está se tornando um adulto, não respeitar um mínimo de privacidade. Não é disso que eu tô falando, né? Eu tô falando de uma mãe de bom senso, que não fica chamando de oi, meu tchutchu na frente de todo mundo, né? Que vai dando a liberdade, que vai dando a corda para que eles encontrem os próprios caminhos. Mas o que eu sinto é assim, gente, o que acontece na nossa espécie Homo sapiens sapiens, né? É o contrário. Tipo, a natureza colocou alguma chavinha ali na cabeça do adolescente que o adolescente, a adolescente passa a não suportar mais a mãe. Vou ser cancelada, né? Um monte de gente escrever aqui, comigo não é assim, você só tá falando besteira, tá? Então você é uma pessoa de sorte. Mas pensa assim nas suas amigas, pensa, sei lá, na sua irmã, nas suas primas, numa tia, você não vê isso acontecer? Eu vejo com uma frequência assim muito grande que chega uma hora, eles nem ouvem mais a mãe. Sabe? Ou então ouvem e ficam assim, estranhos, agressivos, tratam todo mundo bem, menos a mãe, que é a pessoa que mais ama, que mais se preocupa, que é a pessoa que morreria por eles, né? E é engraçado que outro dia não, já faz alguns meses eu li uma entrevista da atriz Maria Fernanda Cândido, não sei se você sabe quem é, uma toda linda, ela meio que parece a Sofia Loren, ela é muito bonita, faz tempo que ela não faz novela. Mas ela, a despeito de ser uma mulher lindíssima, ela é muito inteligente, assim, ela é uma pessoa intelectualmente invejável. E ela fez um desabafo, assim, não sei se alguém viu isso no jornal falando, poxa, por que ninguém fala? É horrível ser mãe de adolescente, meus filhos não me ouvem mais, não tem prazer em fazer nada comigo, não querem me ver nem pintada, não sei o que, de ouro. E tava bravíssima, e eu fiquei tão feliz, porque eu falei, nossa, ela é uma mulher tão culta, tão bem preparada, né? Tão emocionalmente estável, uma pessoa tão bem resolvida. E se ela está passando por isso, qualquer um de nós poderia estar passando por isso. E eu me lembro que na época eu fui ler sobre isso, porque eu falei, gente, a Maria Fernanda Cândido tendo problema com os filhos adolescentes, né? Eu acho que ela tem 2 meninos.
E eu vi que eles fizeram assim, eles colocaram adolescentes num aparelho de ressonância magnética, num aparelho de exames, que a imagem assim brilha, acende, eles estão lá observando o cérebro da pessoa em camadas, entendeu? E eles colocam a voz de várias pessoas falando, e aí acende diferentes lugares no cérebro e tal. A hora que eles colocam a voz da mãe do adolescente falando, não acendia. Então, era uma conclusão científica daquilo que todas nós mães falamos sempre, que é assim, você não me escuta, eu falo 100 vezes, é a mesma coisa que nada. É literalmente isso, ele não te escuta. E aí, quando os cientistas insistiam, né, lá com a voz da mãe, falavam, continua falando, fala assim, presta atenção, não sei o que, me ouve, lá na 10ª vez acendia, mas acendia não era um lugar de prazer em ouvir aquela voz, era um lugar de meio de raiva, meio de asco, tipo, ai, que chata, ai, falando isso de novo, ai, que chatice. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é biológico, essa sensação, essa é minha teoria maluca, tá? Tudo bem. Mas essa sensação que nós mães temos de que os filhos ouvem todo mundo menos a gente, que eles não nos dão o valor, vamos aqui fazer um drama, não nos dão o valor que a gente deveria, é real. Tipo, não é papinho de mulherzinha chatinha que não tem o que falar, é real isso. E o mesmo não acontece com os homens. Olha que interessante, os pais não passam por isso. Não que o adolescente se dê sempre bem com o pai, às vezes eles chegam a romper com o pai, ou tem um relacionamento mais distanciado, assim, mas normalmente é uma coisa meio chata, meio amigável, assim, distante, mas de respeito, de até admiração. E você vê a mãe, aí eu fiquei pensando, né, eu acho que a natureza talvez tenha acertado, se é que se pode chamar de acertado, em fazer o adolescente se afastar assim dessa forma para que ele siga o caminho, né, dele com as próprias pernas e tenha a sua própria família, suas próprias crias. Mas eu acho que talvez o que a natureza errou é que hoje o casal muitas vezes não se mantém. Seja por viuvez, por separação ou por ser mãe solo, quantas mulheres criam sem o filho, sem o pai, criam o filho ou a filha sem o pai? Porque uma coisa, gente, o adolescente vai direcionar para a mãe todo aquele sei, né? E o pai chega e fala, olha como você fala com a sua mãe, olha como você fala comigo. Peraí que estão tocando o interfone e minha cachorrinha vai latir, 1 minuto. Desculpa, eu fui lá correndo atender, senão a cachorrinha ia latir enlouquecidamente. Então, talvez todo aquele mal-estar que ia se voltar para a mãe divide vai um pouco com o pai, entendeu? Porque aí eu tenho o enfrentamento, digamos assim, e o adolescente ia fazer e ele faz assim, meio. A mãe, aquele comportamento combativo, e o pai, ele tá meio chateado porque defendeu a mãe, pontuou ali como é que vão ser as coisas em casa. Só que se você parar para pensar, estatisticamente, hoje a maioria dos filhos não tem o pai em casa. Por N razões não tem o pai em casa. Então essa mãe enfrenta esse comportamento combativo do filho diário, sei lá, parece que tem uma hora que eles a culpam por nos culpam, né? Por todos os problemas da humanidade, por tudo que dá errado na escola, na faculdade, no trabalho, com o namorado, com a namorada. Tudo o problema é justamente a mãe, que é a pessoa que mais torce, que mais está do teu lado, que mais poderia morrer por ele. E vai tudo canalizado só pra mãe, porque o pai se mantém lá. É quando existe, quando é vivo, nos encontros factuais, de final de semana, ou quinzenais, ou no Natal, sei lá quando. E aí passam a ter uma relação amigável, né, com os pais, e com as mães uma relação estremecida, sem a admiração, eu não sei se sem amor, porque muitas vezes existe o amor, mas sem o respeito, a cumplicidade, a amizade, a amorosidade que nós mães esperamos. Enfim, foi um negócio de desabafo, foi uma coisa que eu sinto, que eu acho que a maioria das mães sentem.
e o que alguém precisava falar para esses filhos ou para a mãe natureza que não existe nesse mundo. Desculpa, se você não tem filhos, não quero ofender de forma alguma, mas não existe um sentimento assim mais forte, poderoso do que o de uma mãe por um filho, né? Que a gente sente pela nossa filha, pelo nosso filho, é algo indescritível, assim, é uma força, Então, não sei, deixem o seu comentário aqui, fala, Tânia, você ficou sumida e voltou louquinha. Deixe seu comentário aqui se você acha que eu enlouqueci de vez. Na verdade, eu vou falar a verdade pra vocês, esse vídeo aqui era para falar sobre o óleo de rosa mosqueta rosanina. Você vê que desconfigurou completamente a conversa, porque na verdade eu tenho um pouco de medo, né, que a médica que eu importa do Chile pare de importar. Ela não tem uma pegada comercial, ela não é empresária, né, gente? Então eu faço toda a divulgação, porque eu falo, o mínimo que você consegue importar são 5 litros. Se ela parar de importar, a gente que usa lá o nosso vidrinho, a cada 3 meses, a gente não vai ter onde comprar. Essa que é a verdade. Então, se você ficar em dúvida, né? Porque a gente também nunca acerta o presente da mãe da gente nem da sogra. É muito difícil. Só se você chegar e perguntar e ela não falar, eu não tô precisando de nada. Mas enfim, é difícil acertar o presente. Esse pelo menos dá pra passar naquelas casquinhas, feridinhas, cicatrizes. A pele fica linda. É um skincare rápido, porque são 2 gotinhas. E você passa e fica com a pele não maravilhosa, porque não tem como, né, gente? Tem passar do tempo vai deixar marcas na gente, não tem jeito, mas melhora muito a saúde. Se ela faz sumir cicatrizes, imagina o que faz pela saúde da pele. Mas não adianta ser um óleo qualquer. Se você já experimentou um óleo qualquer, fica complicado. Experimente o rosanina, porque se ele não for bom para você, é porque óleo de rosa mosqueta não vai funcionar para você, tá? Se você usar direitinho por 3 meses. Eu não sei porque para 30% das pessoas não funciona, mas para 70% funciona. Enfim, o vídeo era para outra coisa. Eu acabei fazendo um vídeo longo, me desculpem. Eu tô angustiada com um monte de coisa. Deixa aqui seu comentário, sua dica, seu pensamento. Eu vou adorar ouvir. Feliz Dia das Mães. Para todas as mães, para todos vocês que estão comigo aqui no canal. Muito obrigada, tá? Esqueci, dá o like, compartilhe se você gostou do vídeo. Super beijos!